Corrida contra o tempo, Polícia Militar ajuda a transportar homem que iria passar por transplante de coração. O paciente quase perdeu a cirurgia por causa do congestionamento. Propina, agente da Polícia Civil e PM são presos suspeitos de cobrar dinheiro para não cumprir mandados. Violência no trânsito, ciclista morre após ser atropelada por ônibus no Guará. Notícias da quarta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. A gente começa essa edição do Band Cidade com uma história emocionante. Graças à ajuda da Polícia Militar, um morador de Sobradinho conseguiu chegar ao hospital a tempo de receber um novo coração. O paciente de 65 anos precisou da ajuda da PM para sair de um grande congestionamento. João Aparecido sofria de problemas cardíacos desde 2010. Ele recebeu a ligação do Instituto de Cardiologia do DF, informando que havia um coração para o transplante, mas para fazer a cirurgia deveria chegar às 7 da manhã. Como o trânsito estava completamente engarrafado, o idoso acionou a Polícia Militar, que o escoltou a tempo de fazer o procedimento. A cirurgia começou no início dessa tarde. Em nota, o Instituto de Cardiologia disse que a operação ainda não acabou e que não tem como prever o tempo exato para o término do procedimento. Até o dia 8 de dezembro, o Gama vai receber um mutirão de limpeza e de combate ao mosquito Aedes aegypti. A cidade está entre as regiões com maior incidência de dengue. A boa notícia é que por lá houve uma redução de 40% nos casos da doença em relação ao ano passado. Veja. Há 2 anos, Elza passou por um momento complicado. Ela teve dengue e ficou 20 dias de cama. A região onde ela vive, no Gama, é propícia para o surgimento do mosquito. Por isso, o local foi alvo de mais uma operação Cidades Limpas. A professora comemorou a iniciativa e ficou aliviada com a diminuição do risco de pegar dengue outra vez. É aquele alívio que a gente realmente precisa, né? Só que assim, é igual eu falo, deveria ser a administração sempre estar rodando, verificando se está tudo ok, né? E não somente nessa época. A operação ocorre em toda a cidade do Gama. Aqui na quadra 12 do setor sul, a praça teve a grama cortada e as árvores podadas. A comunidade comemorou. Muita chuva, as árvores, pessoal, muito tráfego, usuários de droga, houve alguns assaltos aqui na rua, mas eu acho que o pessoal já começou a perceber que a coisa vai dar uma melhorada. Em um ano de atuação, o programa Cidades Limpas já visitou mais de 82 mil casas no trabalho de prevenção da dengue. A operação fica no Gama até o dia 8 de dezembro. Nós recebemos o Gama em segundo lugar em dengue no Distrito Federal. E hoje você pode constatar as estatísticas e ver que nós saímos dessa mancha negra. E os casos de dengue no DF vêm diminuindo. Em 2017, foram cerca de 3 mil registros da doença, contra mais de 17 mil no mesmo período do ano passado, uma redução de 77%. Só que no Gama houve uma diminuição de 40%. Os números do Cidade Limpa ao longo desse primeiro ano são números extremamente expressivos. Em termos de imóveis visitados, 82.332 residências ou imóveis foram visitados exatamente no sentido de prevenção do mosquito da dengue. Nós já removemos mais de 92 mil toneladas de entulho, né? Já limpamos cerca de 11 mil bocas de lobo na cidade, com mais de 400 toneladas de lixo removido. Além do combate à dengue, a revitalização de praças e áreas abandonadas é comemorada por ajudar a diminuir os índices de violência na região. A Secretaria de Habitação entregou um projeto de lei de uso e ocupação do solo à Câmara Legislativa. A proposta prevê regras para mais de 300 mil lotes de 24 regiões administrativas. O repórter Rodrigo Miranda está ao vivo e tem as informações. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite, Juliana, né? Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. O texto foi protocolado aí com regime de urgência, mas só deve ser votado aí a partir do ano que vem. Quem está aqui do meu lado para falar sobre o assunto é o secretário de Gestão de Território e Habitação, Tiago de Andrade. Boa noite, Tiago. Prazer recebê-lo aqui. Qual o objetivo da proposta? A LUOS, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela estabelece os parâmetros básicos para a pessoa ocupar o seu lote. Tanto os parâmetros de uso, para dizer quais as atividades econômicas ou não que podem ser instaladas no interior do lote ou da edificação, quanto os parâmetros que disciplinam a própria construção, como altura, recuos obrigatórios, taxa máxima de construção, taxa de permeabilidade e assim por diante. Agora, áreas como Plano Piloto, Cruzeiro, Sudoeste, elas vão ser impactadas de alguma forma aí nessa mudança?
Não, quem disciplina esse tema nas áreas tombadas, como Cruzeiro, Octogonal, Sudoeste, Noroeste, o Plano Piloto, elas serão normatizadas pelo PPCUB, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. No entanto, a LOAS abarca todos os outros lotes registrados que ocorrem no Distrito Federal, o que significa um aporte direto em mais de 90% da população. Agora, os imóveis, comércios que já estão construídos, eles vão precisar se adaptar à LOASA ou só os que serão construídos daqui para frente? Os que serão construídos, os que serão modificados e as novas atividades econômicas que peçam a sua licença de funcionamento. Aquilo que está construído regularmente, aquilo que está já funcionando, a lei não retroage para influir na sua gestão. A expectativa é que esse projeto ele passe a valer logo depois de ser aprovado pela Câmara Legislativa? Imediatamente. A lei tem algumas medidas de transição, mas a lei entra em vigor imediatamente após a data da publicação da lei. Muito obrigado pelas informações, secretário. Tenha uma boa noite. Eu volto com você, Juliana. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. O governo federal anunciou hoje novas regras para pedidos de passaporte. Os comprovantes de pagamento de taxa, quitação com a Justiça Eleitoral e certificado de reservista, no caso dos homens, vão passar a constar em um banco de dados da PF. A ideia é que o sistema comece a operar já a partir do mês de dezembro, mas a implementação só deve ser concluída em todo o país no fim de 2018. Os documentos exigidos para a emissão do passaporte continuam sendo RG, CPF, comprovante de naturalidade e foto. Amanhã é o feriado do Dia do Evangélico. Confira agora o que abre e fecha na capital. No feriado desta quinta-feira, as linhas de ônibus circulam normalmente sem alterações. Por causa da greve, apenas 9 estações do metrô estarão abertas para embarque e desembarque. São elas Estação Central, Shopping, Guará, Águas Claras, Praça do Relógio, Ceilândia Centro, Terminal Ceilândia, Furnas e Terminal Samambaia. O funcionamento vai das 7 da manhã às 7 da noite. As UPAs e as emergências dos hospitais funcionam normalmente. Já os centros de saúde e ambulatórios ficarão fechados. Os bancos fecham durante o feriado e as delegacias funcionam em esquema de plantão. E alguns pontos turísticos, como a Torre de TV, Zoológico e o Cine Brasília, vão funcionar normalmente. A polícia está à procura de pelo menos 4 bandidos que roubaram uma mulher na Candangolândia. O caso foi no último domingo, em plena luz do dia, mas só agora as imagens foram divulgadas. Veja. As câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Repare, depois que a mulher deste carro preto estaciona, um carro prata passa logo em seguida. Nele está o trio que comete o crime. Com agressividade, eles pegam a bolsa da mulher, tiram ela do carro e 2 dos 3 bandidos levam tudo. O terceiro, que está com uma espingarda, sai correndo em outra direção. Ele pega carona com um 4º homem que está no carro cinza do início das filmagens. O assalto foi na Rua dos Transportes, na GRO-A da Candangolândia. A mulher voltava da missa por volta das 9 horas da manhã no último domingo. De acordo com testemunhas, os criminosos aparentavam ter menos de 25 anos. A mulher assaltada não se feriu e o caso foi parar na delegacia do Núcleo Bandeirante. E um homem suspeito de aplicar um golpe em um casal é procurado pela Polícia Civil. Em uma negociação, ficou acertado que o casal pagaria R$300 mil ao rapaz e, em troca, receberia R$600 mil. Eles teriam acertado que deixariam o dinheiro em um carro que estava estacionado em um shopping no Sudoeste. Na imagem é possível ver o homem andando pelo shopping e depois saindo do local. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz disse que iria atender uma ligação e não voltou mais ao restaurante onde estava o casal. O carro onde estava a maleta com o dinheiro também não foi encontrado no estacionamento. E a onda de criminalidade continua. Em Taguatinga foi descoberta nesta terça-feira uma quadrilha especializada em furtos a residências da região. E a polícia prendeu 3 africanos suspeitos do golpe do dólar preto. Entenda como funciona essa fraude. A operação, batizada de Black Fraud, foi deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira. Os golpistas ofereciam dólares pintados com tinta preta por um preço bem abaixo do mercado. Eles diziam aos clientes que bastava limpar o dinheiro com um produto químico e embrulhar os dólares no papel alumínio por 20 minutos para que ficassem limpos. Os africanos até limpavam alguns dólares para demonstrar o trabalho, mas o restante do suposto dinheiro era apenas papel comum.
Só no Distrito Federal, a polícia identificou pelo menos 5 pessoas que caíram no golpe. A investigação aponta que os criminosos já passaram por vários outros estados e até em outros países, aplicando a fraude. Em Taguatinga, 2 pessoas foram presas e uma menor apreendida por furtos a residências e roubos na região. Os suspeitos foram abordados pela polícia neste carro com placa clonada usado para cometer os crimes. Os ladrões levaram os policiais até uma casa que fica na QNL 3, em Taguatinga, onde foram encontrados vários produtos furtados, como eletrodomésticos, joias, bicicletas, roupas e até brinquedos. Estima-se que os produtos cheguem a R$500 milhão. Os ladrões foram presos e vão responder por furto em residência, receptação de veículo e roubos. Descaso. Quem depende do transporte público no setor de indústrias gráficas, além de enfrentar os tradicionais atrasos dos ônibus, tem ainda que esperar debaixo de sol ou de chuva. Não há paradas e faltam até recuos, o que torna a volta para casa um perigo. Edson trabalha há 6 anos no setor de indústrias gráficas. Mora no Guará. Desce na parada que fica quase em frente à Câmara Legislativa e a poucos metros do Tribunal de Justiça. Não fosse a sinalização, seria impossível saber que ali é um ponto de ônibus, porque não há recuo para garantir o fluxo do trânsito e a segurança dos pedestres, nem abrigo para os passageiros. A gente fica aí debaixo de sol, quando tem muito sol, e debaixo de chuva, quando tem chuva. Para quem tem dificuldade de locomoção, como o Edson, a situação fica ainda pior. Não tem abrigo, tem para descansar, né? Respirar um pouco, né? Você continua cansando. A movimentação de ônibus é intensa no sentido plano piloto. O interessante é que enquanto deste lado não há nenhum abrigo, do outro existem 3 e novinhos. Realmente é bem complicado, né? Ainda mais nesse período de chuva. Precisava pelo menos de uma cobertura aqui pra gente, né? Você fica aqui, sem abrigo, sem nada, né? Para se esconder. Olha, em nota, o DF-Trans disse que analisa a possibilidade de colocar um abrigo perto do Tribunal de Justiça, mas esclareceu que no SIG há restrição de espaço para recuos, principalmente no sentido plano piloto. Por isso, a sinalização é feita por placas. Finalizou dizendo que a região tem 6 paradas de ônibus, apenas 2 sem abrigos. A Defesa Civil iniciou uma fiscalização para vistoriar instalações elétricas e enfeites natalinos em áreas muito movimentadas, como centros comerciais e monumentos públicos. É a Operação São Nicolau. Quem volta com mais informações ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo. Oi, Juliana. Essa Operação São Nicolau aí vai fiscalizar essas instalações elétricas aí em montagens de efeitos de Natal, como você falou, em áreas onde passam muitas pessoas, como por exemplo centros comerciais e também monumentos públicos. A Defesa Civil ainda vai verificar também a documentação para saber se essas instalações aí foram feitas de forma adequada e se não há nenhuma irregularidade nesse processo. Caso sejam encontradas irregularidades, os responsáveis serão notificados e terão 5 dias para resolver esses problemas. Caso não seja solucionado, eles estão sujeitos a penalidades, viu? A fiscalização segue até o dia 16 de dezembro. Juliana. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. E olha, o trânsito do Distrito Federal tirou a vida de mais um ciclista. Larissa Alexandre de Queiroz, de 32 anos, foi atropelada por um ônibus essa manhã no Guará. Ela morreu na hora. Este já é o 3º caso em pouco mais de 30 dias. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã na QI 22 do Guará 1. O motorista que atropelou a jovem prestou socorro e chamou o corpo de bombeiros. 11 militares trabalharam para tentar reanimar Larice, mas ela não resistiu aos ferimentos. Só este ano foram registradas 17 mortes de ciclistas no trânsito. Um dos casos foi o de Raul Aragão, de 23 anos, que morreu depois de ser atropelado no dia 21 de outubro na Asa Norte. O jovem era voluntário da ONG Rodas da Paz e ensinava crianças a andar de bicicleta no projeto Bike Anjo. Em nota, a empresa Marechal disse que lamenta profundamente o que aconteceu e que está colaborando com a investigação. Disse também que vem oferecendo cursos aos rodoviários para promover o respeito ao ciclista. Todos os motoristas participam do treinamento. Acompanhe agora o comentário de Cláudio Humberto.
Ciclista de 37 anos de idade foi atropelada e morta na manhã desta quarta-feira no Guará, como já vimos. É a 17ª pessoa a morrer somente este ano, minha gente. Essa matança sem fim de ciclistas tem várias razões, segundo quem entende do assunto. Uma delas é a intolerância de condutores que consideram o ciclista um intruso. Ou seja, quem usa bike também é vítima da ignorância, porque, pela lei, bicicleta é um veículo e tem todo o direito de trafegar como qualquer outro nas vias públicas. Também órgãos de trânsito como o Detran ignoram os ciclistas, talvez porque bike não tem placa, não alimenta a indústria da multa. Um morador de Águas Claras, ciclista e também motorista, chamou a atenção hoje no programa Gente Brasília, da Rádio Band News FM, para um fato fundamental. Ciclistas aqui em Brasília não são treinados, não recebem aulas de como trafegar nas vias públicas. A maioria, disse ele, não sabe nem mesmo sinalizar suas manobras e, por isso, de alguma maneira, pode contribuir para acidentes. É claro que não se pode culpar as vítimas pela irresponsabilidade de motoristas, mas nesse caso do uso de bicicleta no trânsito, falta de política pública também mata. Veja a seguir, agente da Polícia Civil é preso suspeito de cobrar propina para não cumprir mandados. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.